Então vamos lá, gente. Questão número 1 de termodinâmica. É um assunto muito cobrado. Fala o seguinte: o aumento dos centros urbanos trouxe consigo a intensificação das ilhas de calor, que é um fenômeno térmico que cria zonas de temperaturas elevadas em comparação com as localidades ao redor. Um dos motivos dessa intensificação reside na utilização de pavimentos que absorvem mais irradiação solar. Dá uma olhadinha assim, se tiver aquela pochilinha com as questões do Enem, você vê quantas vezes ele fala a respeito de pavimentação, utilização de concreto, asfalto, né, ilhas de calor. Então, é um assunto que a vira e mexe recorre, e eu resolvi retornar com esse assunto aí. Já que a quantidade de calor absorvida pelos pisos provém principalmente da irradiação, enquanto o asfalto convencional possui uma média de reflexão de radiação solar próxima de 0,10, quer dizer então o seguinte, quer dizer que ele absorve, né, alguma coisa em torno de 0,9 de calor. Então o que do asfalto? Se ele reflete 10, ele absorve 0,9 do calor total incidido, permitido, fornecido pelo Sol. Materiais como o concreto permeável possuem um índice de 0,2, ou seja, ele reflete aí 20% e absorve apenas 8, né? 80, aliás, que é até muita coisa, que do concreto. Reflete 0,2, absorve 0,8 da quantidade de calor do Sol. Não esqueça que é o Sol que incide nos dois, tanto no asfalto quanto no concreto. Associado a isso, o calor específico convencional do concreto, então o calor específico do asfalto, aliás, convencional, é de 0,6 quilojoules por quilograma grau Celsius. Enquanto o concreto permeável é de 0,8. Então, vou botar aqui, calor específico do concreto, 0,8. Ele tem um calor específico alto, né, perto do asfalto. Então, ele demora mais tempo para aquecer, também demora mais tempo para esfriar. Assim, é válido constatar que a troca de asfalto pelo concreto permeável geraria uma redução na temperatura dos grandes centros urbanos, contribuindo para a mitigação das ilhas de calor. Sabendo que a substituição do asfalto pelo concreto permeável seria feita utilizando a mesma massa de material, então já temos uma outra informação, que a massa utilizada de concreto é igualzinho à massa de asfalto. A redução percentual entre as variações de temperatura do piso com asfalto e o piso de concreto permeável será. Então, ele quer essa variação em percentuais, a diferença entre os dois do total, que é aquele que incide sobre o asfalto, que é aquele que aquece mais. Então, vamos lá. Eu vou ter, na verdade, a seguinte ideia. Eu vou ter uma variação de temperatura do asfalto menos a variação de temperatura do concreto, que você já sabe que é menor, comparado à variação total de temperatura que você tem com o asfalto. Então, é isso que ele quer descobrir aí. Então, só reforçando, a redução percentual entre as variações de temperatura, redução, diferença, entre as temperaturas de piso com asfalto e o piso com concreto permeável. Como ele te fala de variação de temperatura, você já sabe que você vai utilizar um que macete. Q é igual a mc delta T. Então vamos escrever isso aqui. Variação de temperatura do asfalto vai ser a quantidade de calor que o asfalto recebe, que é 90% do calor que incide, 0,9. Sobre a massa do concreto, que é igualzinho à massa do asfalto, vezes o calor específico do asfalto, que é de 0,6. Confere aí. 0,6. Posso cortar esse zero com esse zerinho de cá. Aqui eu vou ter 9 sobre 6. Vou botar então aqui 1,5 QM. E a variação de temperatura do concreto.
vai ser, então, de 0,8 Q sobre a massa, que é a mesma, e o calor específico do concreto, ele falou para você que é de 0,8. Então, você vai ter o equivalente aqui a 1 Q sobre M. Como você quer esse percentual, vamos lá. Esse percentual, então, vai ser dado assim. Percentual. Nossa Senhora, mas acorda. Igual. Variação de temperatura do asfalto, 1,5 QN. Então, por aqui, 1,5 menos variação de temperatura do concreto, que vale 1, sobre a variação de temperatura do asfalto, que vale 1,5. Sim, eu botei o QM em evidência tanto em cima quanto embaixo para poder cortar e dar um número puro, né? Então você vai ter 0,5 dividido por 1 vai te dar então 0,3, 33,3%, que vai te dar a alternativa correta, a letra C. É uma questão de um TRI um TRI que vai dar uma diferenciação? Mas não é impossível, tá? É bem típico do Enem pedir esse tipo de questão para você.